Agora vamos mudar de assunto e pode colocar essas imagens no ar porque elas chocam. A gente fez uma cobertura especial dessas imagens. Funcionários de um hotelzinho usando jatos de água para acordar as crianças. Elas fazem barulho, elas puxam o cobertor com agressividade e é revoltante isso, né? Hoje nós estamos aqui com a psicóloga para responder a uma questão importante. Como identificar se o seu filho está sofrendo algum tipo de agressão, principalmente agressão psicológica, tá? Aquela agressão que não deixa marcas visíveis no corpo. Eu estou aqui com a psicóloga Aline Ecker. Doutora, muito boa tarde, um assunto muito importante, já que a gente vem mostrando essas imagens que causaram revolta em todos os capixabas. E eu já queria começar com essa pergunta com a senhora. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Como que um pai, uma mãe, um parente identifica que uma criança está sofrendo uma violência psicológica? Não aquela violência física que deixa marca, mas uma violência que traz medo nessa criança, doutor? Sim, boa tarde. Muito boa essa pergunta, né? Porque primeiro, assim, a gente não imagina que quando a gente deixa nossos filhos em um local onde teoricamente passa uma segurança, um tipo de atitude dessa vai acontecer, né? E muitas vezes o agressor, ele vem como bonzinho, né? Ele não vem com aquela cara de que vai fazer algo. E aí crianças de 3 anos não conseguem expressar isso. Então, é difícil saber exatamente quando começa. Mas o que é importante é a gente observar o comportamento da criança, porque mesmo que não gere marcas físicas, o comportamento emocional muda muito. Então, a criança vai chegar em casa e vai demonstrar algum tipo de mudança. Às vezes, uma criança que é quietinha passa a ficar mais irritada, às vezes passa a ter pesadelos, regride alguns comportamentos. Por exemplo, às vezes já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer. E aí tem uma resistência aí à escola. Inicialmente, a gente pensa assim, é birra, né? E aí fica insistindo, porque como não tem nada aparente, pensa que é algum comportamento ali disfuncional mesmo de criança, né? De fases. Mas é importante a gente entender que a birra, ela é situacional. Quando a criança é frustrada por alguma coisa, né? Então, tipo assim, a criança vai no supermercado, quer comprar alguma coisa, o pai não deixa, faz aquela briga. Quando quer ficar mais no parquinho e não quer ir embora, aí faz aquele escândalo. Essa birra, ela é situacional, por uma frustração. Já no caso da agressão, ela não vem como situacional, ela vem em momentos aleatórios e repetidas vezes. Então, a criança gostava de ir à escolinha e já não gosta mais. Ou tem uma resistência àquela professora, se sente encolhido quando vê, sabe? Tem um comportamento que você percebe que algo está estranho. E aí é bom observar isso, né? Só que a dificuldade hoje em dia é o tempo que os pais estão tendo para poder observar essas crianças. Né? O que eu pergunto para o meu filho, de que forma eu pergunto e o que eu pergunto para ele? E essa resposta dele, se ele estiver sofrendo um tipo de agressão assim, que não deixa marca visível, por exemplo, como é que eu posso abordar essa questão? Chegou da escola, eu pergunto o quê? Sim, então, geralmente eles ficam assustados, até porque a gente não sabe o que esse agressor está fazendo ou falando, né? Porque às vezes vem uma pressão também para não contar aos pais. Então, quando a gente observa algum tipo de comportamento, é importante num momento aleatório, de lazer, tipo, chama para ir ao parque, fazer um passeio, e nesse momento mais descontraído, converso, falo, filho, eu estou percebendo você mais irritado, tem alguma coisa acontecendo? Como que está lá na escolinha? A tia é legal? E aí você vai conversando aquilo ali, introduzindo uma conversa leve, porque se você for diretivo, tipo, você está sofrendo alguma coisa, a criança às vezes se assusta e não sabe se ela pode responder. Porque o que a gente tem que pensar é que essa criança que está sofrendo agressão, ela está sob estado de alerta. Então, ela não está sabendo muito bem o que ela... Não tem, assim, um racional formado ainda para entender muito bem o que ela está acontecendo. Ela sabe que aquilo ali que estão fazendo com ela não está sendo legal. Porque igual ali no caso, espirrou o perfume. Será que a tia está brincando? Será que isso é legal? Só que repetidas vezes, isso está me causando um estranhamento no meu corpo, né? E a gente não lembra também, né? Quando a gente é criança,
na fase adulta, a gente não lembra das coisas que aconteceram. Como é que funciona a questão da mente da criança? Saiu da escola e chegou em casa. O que aconteceu ali, o tempo dela lembrar aquilo ali e o tempo dela esquecer? Existe isso? Se for repetida, a situação for repetida, ela fica lembrando. Se for esporádica, pode ser que ela esqueça. A frequência, ela influencia. Agora, vamos falar desse comportamento que a gente está vendo, né, de chegar no local onde as crianças estão dormindo, acordar dessa forma, jogar água, fazer esse tipo de agressão. Que consequência, doutora, isso pode ter num adulto, hein? Sim. Assim, dessa criança que vai crescer na adolescência e depois adulto. É muito importante, né? Porque, assim, primeiro a gente entende, quando a gente está passando por uma situação, aquilo vira um trauma e a criança, ela vai aprender alguma forma de lidar com aquilo para sobreviver. E aí, na fase adulta, fica faltando, é como se fosse, assim, um vazio. Ela não se sentiu protegida naquele momento. Então, o que isso vai ocasionar na fase adulta? Uma baixa autoestima, uma sensação de invalidação, de eu não sou boa o suficiente, às vezes até um isolamento social, dificuldade em confiar nas pessoas, né? Então, isso reflete até no relacionamento social e afetivo também. A forma como ela se enxerga no mundo vai ser prejudicada. Uhum. E agora, doutora, partindo assim para já a finalização, qual o conselho que a senhora dá para os pais, né, que têm crianças pequenas? Porque tem a diferença também, essas crianças são muito pequenas, 3, 4 anos, tem crianças que já verbalizam, né, de 10, 11 anos, já conseguem ter essa noção dessa violência, mas criancinhas assim não. Sim. Que conselho a senhora dá nesse momento para os pais, para os parentes, avós que estão assistindo a gente e que estão com medo de que isso esteja acontecendo com as suas crianças? Sim, é interessante às vezes manter contato com outros pais para ver se estão observando comportamentos diferentes nos filhos. Chegar em casa, ter um tempo de qualidade para observar se o filho está diferente, se está tendo algum comportamento que tá inadequado. Olhar aquela birra, aquela forma de expressão que talvez não está sendo muito bem aceito, né? Como, essa criança está mal criada, essa criança só está me aborrecendo. Ao invés de se irritar e não ouvir a criança, parar e ter um tempo de qualidade para validar essa emoção. Porque às vezes, como eu falei, não é uma birra, ali é um grito de socorro, né? E eles falam também da idade, né? É problema da idade. A idade é assim, acaba sim. jogando a culpa para a idade da criança. Exatamente. Porque é difícil diferenciar mesmo quando não tem cicatriz ali física, né? Mas a gente precisa entender que a criança, ela expressa muito com essas sensações. Então, se tiver repetindo o comportamento, pare e conversa com o filho. Se o filho não tiver capacidade verbal para poder explicar, né, relatar o que está passando, conversa com outras mães. Mas é importante estar atento a isso, porque as coisas, às vezes a correria do dia a dia faz a gente perder detalhes importantes dos nossos filhos, né? Conversei aqui, gente, com a psicóloga, a doutora Aline Ecker, esclarecendo para a gente, né, quando a criança está sofrendo uma violência psicológica que não deixa marcas físicas, mas acaba marcando aí para o resto da vida também. Sim. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela presença aqui no Tem. Eu que agradeço a oportunidade. Gente,